Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Alice, eu sou advogada trabalhista empresarial e hoje eu tô aqui com as minhas colegas, também advogadas trabalhistas, doutora Aline e doutora Tayana, para mais um episódio do E aí, pode? Oi, oi! Olá! Bom, para a gente complementar o que falamos no nosso último episódio sobre pejotização, inclusive se você não assistiu esse episódio, vai lá no nosso canal e confere esse episódio porque tá muito legal. Hoje a gente vai falar sobre terceirização. E para começar esse assunto, nada mais justo do que distinguir um do outro, né? Bom, o contrato de PJ é aquele em que uma empresa, ela contrata uma pessoa jurídica para exercer uma determinada atividade, né? Já na terceirização, a gente tem uma empresa que contrata outra empresa para o fornecimento de mão de obra terceirizada. E aí vem o dito risco da terceirização, né, Aline? Isso mesmo, Maria. Esse risco, ele advém da responsabilidade, que pode ser subsidiária ou até mesmo solidária, da empresa tomadora de serviço relacionada às verbas trabalhistas do empregado com a empresa prestadora de serviço. Eu gosto sempre de dar um exemplo para ficar mais claro, e aqui na nossa região é muito comum, inclusive na construção civil, a contratação de mão de obra para executar uma atividade específica ali da obra, como instalação de piso, instalação elétrica, pintura, qualquer atividade isolada dessa forma. E aí, só para a gente entender, a empresa tomadora de serviço, aqui no meu exemplo, a construtora, ela faz um contrato cível com uma empresa prestadora de serviço. E essa empresa prestadora de serviço, por sua vez, que tem a mão de obra, que tem a relação empregatícia com os empregados. Então, esse empregado, quem assina a carteira dele é a empresa prestadora de serviço, quem cuida de toda a relação de trabalho ali é a empresa prestadora de serviço. E esse funcionário, por sua vez, que vai lá na tomadora de serviço, na construtora, prestar essas atividades. Então, a gente vê aqui uma relação triangular. E então, esse risco a gente precisa observar por quê? Porque o funcionário, se por acaso ele precisar entrar com uma ação trabalhista, ele pode colocar a prestadora de serviço ali como a sua empregadora direta, mas também pode acionar de forma subsidiária a empresa tomadora de serviço. Por quê? Porque a empresa tomadora de serviço é aquela que se beneficiou da mão de obra. Exatamente. E essa responsabilidade subsidiária vem de qual previsão legal, Thay? Olha, Maria, por muito tempo, o único aparato jurídico, digamos assim, a tratar do tema terceirização foi a súmula 331 do TST. Até para explicar para quem não é do direito, súmula é o nome que a gente dá ao entendimento consolidado por um tribunal superior, no caso aqui o TST, sobre um determinado tema. Então, a súmula 331, na sua origem, ela permitia a terceirização quando o objeto da prestação de serviço se relacionasse à atividade meio da empresa. Então, se eu tivesse uma empresa, uma loja de venda de roupas, por exemplo, eu não poderia terceirizar a mão de obra dos meus vendedores, porque essa atividade ela é entendida como atividade fim da minha empresa. Mas eu poderia terceirizar o serviço de limpeza ou então o serviço de segurança, porque essas atividades são tidas como atividade meio. Ocorre que, em março de 2017, meses antes da reforma trabalhista, teve uma alteração legislativa na Lei 6.019, que trata do trabalho temporário, que incluiu alguns dispositivos legais e aí sim passamos a ter um aparato agora legislativo relacionado à terceirização. E a grandíssima novidade dessa legislação foi justamente a possibilidade de terceirizar a atividade fim da empresa. Então, embora essa novidade, eu mantive o entendimento da súmula 331 no que tange à responsabilidade subsidiária. E então, nesse exemplo da Aline, por exemplo,
a construtora, que é a tomadora de serviço, se responsabiliza subsidiariamente, como ela falou, com relação a eventuais débitos trabalhistas que a empresa que ela contratou para colocação do piso, por exemplo, tiver relacionada àqueles trabalhadores que prestaram o serviço na obra da tomadora. E como que isso funciona na prática, né? O empregado, ele entra com uma ação trabalhista contra o seu empregador e ele acaba incluindo no polo passivo da demanda a tomadora de serviços, que nesse exemplo que a Aline deu e que a Thay também mencionou, é a construtora. Então, caso nessa ação trabalhista o empregador, ele não cumpra com as suas obrigações, com valores supostamente devidos, a responsabilidade, ela recai para a tomadora de serviços, a dita responsabilidade subsidiária. E aí ele vai ter que arcar com esses valores também. E outra situação que a gente vê muito é a tomadora de serviço aplicando alguns treinamentos para a terceirizada, justamente para minimizar alguns riscos, né? Inclusive, a solicitação de documentos. Documentos para ver se os pagamentos de FGTS estão sendo feitos, verbas rescisórias, até mesmo o próprio salário, né? Para ver se o empregador ele está cumprindo com todos os seus deveres. Claro que isso exige uma organização da empresa, mas é de grande importância, né, Aline? Com certeza, Maria. As empresas podem fornecer esses treinamentos de diversas formas. Pode ser, inclusive, para a própria prestadora de serviços, trazendo mais consciência sobre a organização financeira, como fornecimento de documentação para prestar contas. E também ela pode trazer a importância que é dessa prestadora de serviço se manter em dia com a relação de trabalho, com seus compromissos, para ter uma boa reputação e assim continuar mantendo os contratos com as empresas tomadoras de serviços. Outra possibilidade também que tem de treinamento é a própria empresa tomadora de serviços se organizar, como você disse, acaba dando um pouco mais de trabalho, mas ela se organizar internamente para ela fiscalizar e cobrar, exigir mesmo que a tomadora cuide dessa relação de trabalho, entre o empregado, a mão de obra e a prestadora de serviços. Então, inclusive, eu acho bem legal as empresas, quando elas forem firmar esse contrato cível entre a tomadora de serviço e a prestadora de serviço, incluir uma cláusula prevendo a cobrança, a exigência, a fiscalização dessa documentação. Então, isso tudo traz uma garantia maior para a empresa tomadora de serviço. Por quê? A responsabilidade subsidiária, como a gente disse, pelo fato de fornecer a mão de obra, ela está ali se beneficiando do trabalho, ela já é responsável subsidiária. Mas se ela está fiscalizando, ela consegue verificar o erro antes. Outra situação, em alguns casos, tem a responsabilidade que ela é solidária. E nesse caso da responsabilidade solidária, ela conseguir comprovar em juízo que ela fiscalizou e que ela monitorou toda essa parte, ajuda muito para conseguir comprovar, porque a responsabilidade subsidiária ela é objetiva, mas a solidária ela é subjetiva. E não só esses treinamentos, mas também de assédio moral, sexual, sobre acidente de trabalho. Por exemplo, aconteceu algum acidente, a quem que eu tenho que reportar, a quem que eu preciso chamar. Também sobre a importância de EPIs, né? Porque a gente está falando da vida dos trabalhadores. Então, todos esses treinamentos da tomadora de serviços junto terceirizada ajudam muito na prevenção e na minimização de riscos, né? Isso é tão importante, Maria, que essa lei de 2017 que eu mencionei aqui, ela prevê a responsabilidade do contratante em garantir para esses empregados terceirizados condições de higiene, salubridade, segurança do trabalho, inclusive estendendo os seus próprios serviços de prestação médica, ambulatorial e de refeição que ele presta para os seus empregados, para esses funcionários terceirizados. E nesse ponto, esse é um dos casos onde a responsabilidade justamente é solidária, nessa questão de saúde e segurança do trabalho. Então, aquela máxima de que eu não posso fiscalizar a prestação de serviço do trabalhador terceirizado para não caracterizar o vínculo direto de emprego, sim, ela é verdadeira, né? Eu não posso fazer uma fiscalização de modo a gerar uma subordinação direta. Mas eu tenho a obrigação de fiscalizar
a execução do contrato que eu firmei com a empresa de prestação de serviço, esse contrato de natureza civil, e especialmente no que tange essas questões de segurança e saúde dos trabalhadores prestadores de serviço. É bem isso mesmo, né, tá? E aí sempre vem aquela pergunta: e aí, doutor, eu posso fiscalizar o meu terceirizado? E não só pode, como deve, justamente para garantir as condições de saúde, de segurança e de salubridade dos trabalhadores. E uma das formas é a cobrança de documentos, para saber se todos os certificados também estão sendo emitidos e se as empresas estão cumprindo com as normas e regulamentações. Assim, a tomadora de serviço e a terceirizada, elas trilham o mesmo caminho, né, cumprindo toda a legislação. E mais do que isso, quando a gente cuida desse contrato, a gente vê um viés muito benéfico para a tomadora de serviços, né? Porque eu estou minimizando riscos. Então, além disso, a gente também vê a questão reputacional para ambas, porque eu estou cumprindo todas as regras e é benéfico para ambas as empresas. Mas é isso, meninas. Muito obrigada por hoje. Pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, curte o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!